Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar sobre as Olimpíadas de Tóquio, um resumo do 12º dia das Olimpíadas, né? Brasil avançando no vôlei com essa partidaça contra a Rússia, né? Infelizmente o vôlei de praia sendo a grande decepção brasileira das Olimpíadas, nenhuma medalha, nem no masculino e nem no feminino, foi bem triste isso, né? E a gente teve alguns destaques para comentar aqui, né? Eu sempre vou falando aqui, eu não vou falar de todos os 50 esportes porque seria uma coisa errada de eu fazer, porque eu não assisto todos os esportes, até é difícil de acompanhar os esportes que eu acompanho mais por causa do fuso horário ruim do Japão. Então, assim, eu vou falar daquilo que eu tenho mais propriedade. Isso pode ser o futebol, que não vai estar aqui hoje em pauta porque não teve jogos, né? Eu vou falar mais sobre o basquete, o vôlei, o handball e alguns dos destaques do dia, né? A gente teve a Ana Marcela ganhando o ouro pela maratona aquática, né? 10 quilômetros na Baía de Tóquio. E ela conseguiu fazer essa prova imensa em menos de 2 horas, o que é um feito gigantesco. E assim, é uma medalha de ouro que vale muito, né, para o Brasil e para ela, né, que teve uma carreira tão sólida, mas nas Olimpíadas nunca estava dando sorte suficiente e dessa vez aí conseguiu uma medalha de ouro histórica para o Brasil. Acho que é a primeira que o Brasil conquista na maratona aquática. No atletismo a gente teve o canadense Degrasse ganhando os 200 metros livres. Isso é importante falar porque era uma das provas dominadas pelo Usain Bolt no atletismo, e o Degrasse canadense, que tinha sido prata no Rio de Janeiro, acabou conquistando aí o ouro nos 200 metros, superando dois americanos que eram favoritos à prova. A gente também teve os poloneses brilhando no lançamento de martelo, ouro e bronze, né? O norueguês acabou ficando com a prata. O polonês, que era o favorito, ficou com bronze, mas o outro lá, o meio azarão, se podemos dizer, fez todos os seus lançamentos acima de 80 metros, uma consistência inacreditável, e o maior deles, de 82 metros, ficou um pouco longe assim do recorde olímpico, que está na casa de 85 mais ou menos, mas de qualquer maneira, ouro para a Polônia no lançamento de peso, né? Não, no lançamento de martelo. A gente vai ter um lançamento de peso, né, com o Darlan Romani, se não me engano, amanhã ou sexta-feira. De qualquer maneira, aí um dos destaques do atletismo, né? A gente pode falar também sobre o vôlei de praia, em que o Alisson e a sua dupla acabaram eliminados ontem, né? O Alisson não teve uma grande partida contra os letônios, né? Errou muitas bolas. No finalzinho até ensaiou uma reação, né? Mas no final das contas ali, aquela bola que pegou milimetricamente na mão dele, acabou sendo um ponto da Letônia. Como o Kleber Machado disse, né? Se ele tivesse feito a unha, a bola não tocava na mão dele. E de qualquer maneira, assim, uma participação que assim, decepciona por não ser medalha, né? O Brasil na vôlei de praia sempre tem uma consistência grande de conquistar algumas medalhas, mesmo em nossas Olimpíadas mais fracas, quando ficamos com 3 de ouro em Londres, 3 de ouro em Pequim, o vôlei de praia sempre estava conquistando algo, né? Então, assim, sair sem nenhuma medalha, nenhuma das duplas, é bem triste, mas acontece, né? Existem equipes competentes do outro lado e a dupla letônia, assim, derrotou nossas duas duplas brasileiras, né? Infelizmente, acontece dessa maneira, né? A gente pode comentar aqui também sobre o basquete feminino, né? Nas quartas de final, a Sérvia derrotou a China por 77-70, uma grande vitória dela. Aí você tem a Austrália perdendo para os Estados Unidos por 79-55. Os Estados Unidos são os grandes favoritos à medalha de ouro no basquete feminino. Japão venceu 86-85 a Bélgica, um jogo duríssimo, mas o basquete da casa consegue as semifinais. E a França derrotou a Espanha por 67-64. Essas foram as quartas de final do basquete feminino. A gente vai ter de madrugada, 1h15 da manhã, Estados Unidos e Austrália, jogo duríssimo que vale vaga na disputa pela medalha de ouro, obviamente, semifinal. E a França e a Eslovênia. Será que Luka Doncic vai brilhar de novo? A França que derrotou os Estados Unidos na fase de grupos. Então, não subestimar os franceses, que estão fazendo um trabalho irretocável até agora. E no basquete feminino a gente vai ter Estados Unidos e Sérvia, com Japão e França. Perdão, vamos lá continuar. A gente também teve o handball, né? Vou deixar o vôlei para o final, é claro, melhor para o final. O quadro de medalhas sempre encerra, mas o esporte último a comentar vai ser o vôlei. A gente teve no handball os jogos aqui o handball feminino, com a Rússia avançando contra Montenegro 32-26. A gente teve a Noruega vencendo a Hungria 26-22. A Suécia derrotando a Coreia do Sul por 39-30. E a gente teve a França derrotando a Holanda por 32-22. Então eles avançam à semifinal. No masculino a gente vai ter França e Egito às 5 da manhã e Espanha e Dinamarca às 9. Então esses são os jogos dos semifinais do handball masculino. E no feminino... Ai, gripe! Vamos lá, a gente vai ter
no feminino, França e Suécia em uma das semifinais, só um momento aqui, e Noruega e Rússia pela outra semifinal do handball feminino, tá? Desculpa aí pelos espirros, né? Mas já que a gente chegou até aqui comentando, vamos continuar, né? A gente também teve hoje o vôlei, né, feminino, e assim, a gente teve jogos duríssimos, né? A Turquia abriu 2-0 contra a Coreia do Sul e os sul-coreanos foram buscar 3-2, jogaço entre os dois times. A gente teve os Estados Unidos derrotando a República Dominicana por 3-0, grande vitória da seleção americana. A Sérvia ganhou da Itália por 3-0 e o Brasil suou muito, mas ganhou da Rússia por 3-1, grande vitória. E que partida maravilhosa da Rosa Maria, né? Joga demais, muitos bloqueios vitais ali para o Brasil conseguir essa vitória. A Rosa Maria foi a nossa melhor jogadora hoje, a Gabi jogou muito bem e eu gostaria de ver mais da Natália em quadra. Eu sei que ela não é a melhor fase dela, mas ela que sempre foi uma das principais jogadoras do Brasil na última década, gosto muito, a mão pesada que ela tem, os cortes precisos dela, acho que poderia ajudar o Brasil, mas ela tem jogado muito pouco até agora, até porque ela está dividindo um pouco posição às vezes com a Fernanda Garay, a Fernanda Garay está numa fase muito boa, mas eu gostaria de ver mais dela, mas é perfeitamente compreensível ver que ela não jogou hoje por causa do jogo quão duro foi, e ela ainda sem a confiança 100% poderia ser um pouco problemático, mas eu quero ver mais dela, vamos ver se a gente pode ver mais no futuro dela, pelo menos nessa Olimpíada ainda, ter mais protagonismo, né? A gente tem amanhã, 1h, crueldade em japoneses, Brasil e Rússia, 1h, o Brasil precisa superar aquela derrota por 3-0 contra a Rússia na fase de grupos, né? Vamos ver se o Brasil consegue superar esse desafio. E pega o vencedor de França e Argentina, um jogaço de vôlei às 9h de amanhã. Então essas são as semifinais. Aí é óbvio, né? Quem vence avança pela medalha de ouro e prata, né? Na disputa, obviamente, pelo ouro, ninguém quer a prata. E os derrotados vão se enfrentar pelo bronze. E a gente tem aqui também na feminina, o Brasil pega a Coreia do Sul e os Estados Unidos pegam a Sérvia, né? Jogaço também, Estados Unidos e Sérvia. E crueldade com a gente de novo, 1h, o jogo Brasil e Coreia do Sul. Então, assim, os japoneses não foram gentis com a gente quando se trata de fuso horário, né? Uma sacanagem enorme, mas é assim, né? Fazer o quê, né? A próxima Olimpíada vai ser em Paris, né? Então vai ser tudo de tarde para nossa alegria, exceto para quem trabalha, mas assim, mas a questão é que vai ser tudo de tarde. Aí eu posso até falar que vai ter menos transmissões de Jogos Olímpicos, eu até acho até mais, né? Até que os números estão muito satisfatórios, né? 14 pontos a gente teve de manhã. Então talvez até tenha uma grande cobertura dos Jogos Olímpicos, mas não sei se vai ser tanto hoje, porque o horário dos Jogos Olímpicos de madrugada é muito conveniente para a Globo cobrir assim, quase tudo, entende? Então vamos ver aí como é que vai ser a cobertura da Globo em 2024. Eu acredito que é a Globo que vai transmitir, até porque os direitos de transmissão de uma Olimpíada são $500 milhão mais ou menos, né? E isso basicamente é metade do faturamento do SBT, é 1/4 do faturamento da Record. Então assim, a Record, olha que a Record não pode até tentar arriscar de novo, mas eles estão traumatizados depois da última experiência, e é o faturamento da Band. Então, assim, não vejo nenhuma outra TV com condições de pagar uma Olimpíada, e com os números que tiveram até agora, não acho que a Globo vai querer abrir mão, porque foi um grande produto, né? Então, assim, a Globo não deve estar insatisfeita com os números que está conseguindo nesta Olimpíada de verão de Tóquio, né? Agora, a Olimpíada de inverno deve ficar só para TV fechada mesmo, por mais que eu ame Olimpíadas de inverno. Se bem que vai passar de madrugada também, né? Em Pequim. Podiam fazer Olimpíadas só na América e na Europa, né, gente? Poxa, na Ásia no máximo Oriente Médio. O Oriente Médio até vale, né? Apesar de ser um lugar de muitas ditaduras e tudo isso, o fuso horário ajuda mais. Essa hora eu já tô me importando mais com o fuso horário do que tudo, né? Mas vamos ir pro quadro de medalhas para encerrar o vídeo aqui. A China continua na liderança, apesar de não ter acrescido nenhum ouro, né? 32 ouros, 22 pratas e 16 bronzes. Os Estados Unidos estão em segundo com 25 ouros, 31 pratas e 23 bronzes. Vale lembrar que a China teve 26 ouros no Rio, então ela já melhorou muito sua participação em relação ao que foi no Rio de Janeiro. Então a grande Olimpíada que a China faz. O Japão é terceiro com 20 ouros, 7 pratas e 12 bronzes. O Japão conseguiu um grande último dia, principalmente no skate, o Japão se destacando bastante. Grã-Bretanha é quarta, 15 ouros, 18 pratas, 15 bronzes. A Austrália é quinto, 15 ouros, 4 pratas, 17 bronzes. A Rússia é sexto, 14 pratas, 14 ouros, 21 pratas, 18 bronzes, 53 medalhas no geral. E assim, de sétimo para trás aí já é o pelotão mais intermediário, né? Alemanha 8 ouros, 8 pratas, 16 bronzes. França 6 ouros, 10 pratas, 9 bronzes. Itália 6 ouros, 9 pratas, 15 bronzes. Holanda 6 ouros, 6 pratas, 9 bronzes. Coreia do Sul 6 ouros, 4 pratas, 9 bronzes. Nova Zelândia 6 ouros, 4 pratas, 5 bronzes. Cuba, 5 ouros, 3 pratas, 4 bronzes. 14ª Hungria, 4 ouros, 5 pratas, 3 bronzes.
O Canadá em 15º, 4 ouros, 4 pratas, 7 bronzes. E o Brasil na 16ª posição com 4 ouros, 3 pratas e 8 bronzes. O Brasil até agora com 15 medalhas no geral na 16ª posição. O que vocês acham? Os Estados Unidos vai conseguir recuperar esse terreno perdido para a China ou a China vai ganhar as Olimpíadas pela primeira vez desde Pequim? Já faz um tempinho que a China não ganha duas Olimpíadas, de verdade, que Londres e Rio de Janeiro foi os Estados Unidos que ganhou, mas é uma recuperação bem significativa da China e vamos ver se os Estados Unidos ainda conseguem recuperar porque ainda tem bastante medalha pela frente. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. E deixe aí nos comentários alguma coisa que eu esqueci de comentar sobre o esporte brasileiro. A participação no skate, é claro, do feminino não deve ser esquecida. A gente conseguiu até 2 vagas na final, mas ambas escaparam sem medalha, infelizmente. Mas por esse vídeo é isso, até a próxima.